Quais são os momentos difíceis da sua vida? Você passa por suas batalhas sentindo que tudo isso é para você? Estou aqui para dizer que Deus pode pegar suas batalhas e transformá-las em bênçãos. Ninguém deseja ser ferido além do que pode suportar ou passar de uma fase de dor para outra. Ninguém gosta disso. No entanto, você sabe, a vida nos oferece situações diferentes de qualquer maneira. E às vezes você pode se perguntar: mas por que Deus permite que seus filhos passem por coisas assim? Achei que Ele prometeu sempre nos livrar dos problemas, mas parece que quando estou feliz porque um problema está acabando, outro surge. Amado, é verdade que Deus livra seus filhos de seus problemas e os mantém longe de perigos e aflições. O salmista escreveu: "O justo pode ter muitos problemas, mas o Senhor o livra de todos." Salmo capítulo 34, versículo 19. Se você ler todos os 16 versículos do Salmo 91, poderá ver como ele testifica a preservação de Deus de seus filhos do perigo. Ele ama seus filhos e sempre estará ao seu lado. No entanto, o Senhor às vezes também permite que seus filhos passem por certas condições por causa do destino que preparou para eles. Às vezes, a situação que você pode passar é que Deus mostra misericórdia e te dá uma saída para algo que lhe teria custado mais. Outras vezes, podemos entrar em algumas batalhas, não porque Deus nos colocou lá, mas por causa dos nossos erros. No entanto, mesmo quando nos colocamos em problemas e Deus está presente, Ele ainda cuida de nós para garantir que isso não nos destrua. Portanto, seja por sua própria iniciativa ou por ação do diabo, com Deus, um dia você olhará para trás e agradecerá a Ele por essa batalha. Por quê? Porque se não tivesse travado essa luta, você não estaria onde está hoje. Me lembro de quando estava terminando o ensino médio e precisava de dinheiro para me inscrever no exame final e no certificado. Todos os meus amigos receberam seus formulários. Alguns até conseguiram formulários para fazer exames em outros centros escolares. Foi difícil para mim porque meu pai estava atrasado e minha mãe nem sempre estava por perto. Não consegui dinheiro a tempo e as inscrições foram encerradas. Eu tinha orado, eu havia confessado e crido na palavra de Deus, escrito palavras proféticas para a vida depois do ensino médio e o que faria por ele na faculdade. Agora eu sentia que tudo era mentira. Não parei de acreditar em Deus, mas fiquei com o coração partido. E eu sabia que Ele era real. Eu sabia que Ele era poderoso, mas simplesmente não conseguia encontrar alegria e paz em saber que Ele não providenciou o que eu precisava. Bom, quando finalmente o dinheiro chegou, usei para outra coisa. Depois eu esperei o início das provas para poder recolher as folhas de perguntas usadas dos meus amigos e estudá-las. Quando vi as perguntas, eu disse: "Louvado seja Deus por não ter feito este exame. Teria sido um completo desperdício de tempo." Por que eu estava dizendo isso? Quando vi as folhas, mal consegui responder a qualquer pergunta. Tudo parecia estranho. Eu não conseguia entender nada, porque eu não sabia as respostas. Não fui ensinado. Minha escola não nos preparou para a prova. Eu pensei que sabia tudo e passaria em tudo, mas não. Depois de esperar para fazer os exames no ano seguinte, eu sabia que a mão de Deus estava envolvida na minha incapacidade de me inscrever no ano anterior. Agora eu estava pronto. Essa também foi a maneira de Deus me preparar para os próximos anos. Desfrutei de um milagre de provisão daquele ano até a faculdade. Também entrei em uma nova esfera de fé, independentemente de como as coisas estavam acontecendo em minha vida. Olhei para trás depois de entrar na faculdade e agradeci a Deus por me fazer esperar tanto tempo. Eu sabia que se tivesse vindo para a faculdade mais cedo, eu teria estragado tudo, não só nos meus estudos, mas também na minha vida. Outras pessoas terão experiências diferentes, não porque somos iguais nem partilhamos o mesmo destino. Não sabia disso na época, então entrei em pânico e fiquei frustrado quando a batalha persistiu. Filho de Deus, você precisa saber que Deus é fiel e nunca abandonará os seus, não importa o que aconteça. Se você está passando por uma situação desfavorável ou travando uma batalha agora, se puder se levantar com fé, guardar seu coração com confiança em Deus e resistir às mentiras do diabo, então o Senhor tomará essas batalhas e transformará em bênçãos. Jó capítulo 42, versículo 10 diz: "Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor restaurou sua fortuna e deu-lhe o dobro do que tinha antes." Antes de Jó receber o dobro do que perdeu,
Ele primeiro teve que perder tudo e confiar em Deus mesmo quando não havia nada. Não consigo imaginar como deve ter sido para Jó perder todos seus filhos, seus servos e todos os seus bens em um único dia. Veja como Satanás levou tudo o que tinha de uma vez só. O que ele estava procurando? Ele queria que Jó se voltasse e amaldiçoasse a Deus. Queria provar a Deus que Jó só era leal a ele por causa de suas bênçãos e proteção. Mas Deus acreditava no contrário. Ele acreditava que Jó o amava e adorava com a consciência limpa. Meu amigo e minha amiga, ser filho de Deus não significa que você não passará por momentos difíceis. Peço desculpas se isso fere suas expectativas. A palavra de Deus não nos disse que os problemas não virão. Ele disse a seus discípulos que teremos problemas neste mundo, mas que a nossa segurança e paz está em saber que mesmo com os problemas, temos salvação e paz naquele que já venceu o mundo e o diabo. Então, mesmo quando não tenho o que todo mundo tem, tenho Jesus e sei que tenho tudo. E mesmo que a provisão não chegue quando eu espero, eu sei que Ele ainda aparecerá para mim. Você sempre aprecia uma refeição quando passa muito tempo sem ela, muito mais do que se pudesse comer aquilo quando quisesse. Da mesma forma, as maiores bênçãos são formadas nas batalhas mais difíceis. Essa foi a postura que Jó assumiu, mesmo tendo perdido tudo. Jó, capítulo 2, versículo 9 ao 10, diz: Então, sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Claro, sabemos melhor. Sabemos que os problemas não vinham de Deus, mas do diabo. Jó não sabia disso e pensou que isso vinha de Deus. Mas você consegue ver a postura que ele assumiu? A situação de Jó mudou quando ele fez duas coisas. Ele manteve sua fé em Deus mesmo quando não sabia por que estava passando por momentos difíceis. Ele orou por seus amigos, aqueles que, em vez de encorajá-lo, tentavam fazê-lo sentir-se responsável pela sua própria calamidade. Meu amigo, você precisa de fé em Deus para vencer suas batalhas. Jó entendeu isso e disse: Pois eu sei que o meu Redentor vive. Também disse: Há esperança para uma árvore que foi cortada. Vai brotar novamente. Todos os dias do meu tempo determinado, esperarei até que chegue minha mudança. Através da fé, Jó declarava sua confiança em Deus de pegar o que havia sido destruído e dar-lhe vida de volta. Através disso, ele entregava as batalhas a Deus e optava por manter os olhos no único que poderia salvá-lo. Acredite quando digo que Deus procura pessoas que possam confiar nele, mesmo quando parecem não ter motivo para isso. Agora, o que significa ter esperança contra a esperança? A Bíblia diz que Abraão tinha esperança contra toda esperança. Quando não há nenhuma razão aparente para ter esperança e nada pelo que esperar, e ainda assim você tem esperança de que algo ainda pode acontecer, porque o Deus Criador está envolvido. O Deus a quem servimos, aquele que pode chamar os mortos de volta à vida, aquele que pode falar com coisas inexistentes e trazê-las à existência, esse é o Pai Celestial. E Jó foi capaz de andar nesta fé. Com essa atitude, ele desenvolveu o poder de orar por aqueles ao seu redor, inclusive por aqueles que não estavam ao seu lado. Há uma lição a ser observada aqui. As pessoas nem sempre estarão ao seu lado, então não seja amargo com elas, nem odeie, nem as mantenha em mente. Não busque uma bênção para provar que elas estão erradas ou fazê-las se sentir mal. A bênção que Deus está reservando para você não é provar isso. Pelo contrário, é para glorificar a si mesmo e você no processo. Veja, enquanto Jesus montou naquele jumento em sua entrada triunfante em Jerusalém, o jumento participou da honra que ele estava recebendo do povo. Da mesma forma, quando Deus se glorificar em sua vida, você também será glorificado. Mas se você buscar a glória sozinho, não vai conseguir. A fé de Jó entregou suas batalhas a Deus, mas se ele tivesse acomodado a amargura, ele não teria sido capaz de receber o 2 vezes mais que estava vindo em sua direção. Algumas pessoas estão cheias de fé, e Deus já mudou a situação delas. No entanto, tudo que as mantém onde estão agora é que estão pensando em como se vingar dos outros quando seus milagres acontecerem. Elas guardam rancor, são amargas e raivosas. Isso deu espaço ao diabo e ele bloqueou a porta de suas vidas para que as bênçãos de Deus não pudessem entrar.
Meu amigo e minha amiga, é hora de seguir o caminho mais elevado, que é o caminho da fé completa na capacidade de Deus e do caminho do amor e da paz. Deus ainda está mudando vidas e histórias. Sua vida não é uma exceção, mas você deve crer e estar com Deus, assim como Jó fez. Deus promete que ninguém que crê nele será envergonhado. A glória é esperando por você do outro lado desta batalha, se você confiar em Deus. Não desista. Basta crer e confiar, e você verá Deus transformar esta provação em um testemunho. Contemple a grandeza da quietude, pois é neste santuário silencioso que a essência divina fala, ecoando a frase familiar, Eu sou Deus. Essa frase, retirada do livro sagrado de Salmos, capítulo 46, versículo 10, é mais do que um mero versículo. É um convite, um apelo gentil para descansar na presença divina, para silenciar o clamor das distrações mundanas e para ouvir. Considere os feitos poderosos do Senhor, como ele dispensa justiça à terra, como ele reprime a turbulência das guerras, como ele quebra as armas do conflito e consome as carruagens em um fogo inextinguível. Sim, meu amigo e minha amiga, fique parado e nessa quietude deixe o conhecimento da sua divindade penetrar em sua alma. Deixe a glória de Deus ser exaltada acima de todas as nações e ressoar por toda a terra. Pois o Senhor dos exércitos caminha conosco, o Deus de Jacó, nossa fortaleza inabalável, está sempre presente. O Salmo 46, com a sua rica obra, nos assegura que em todas as circunstâncias, em todas as provações, o Senhor continua a ser o nosso refúgio, a nossa força e o nosso baluarte contra as tempestades da vida. A frase "O Senhor dos exércitos está conosco" ecoa não uma, mas duas vezes, reforçando sua presença inabalável em meio às nossas provações. O Salmo 46 é uma narrativa contada na terceira pessoa, uma narrativa que busca lembrar ao leitor da onipotência do Todo-Poderoso e seu envolvimento ativo em nossas lutas. E ainda assim, ao chegarmos ao 10º versículo, uma transformação fascinante se desenrola. A perspectiva da narrativa muda, passando de terceira pessoa para uma visão mais íntima de segunda pessoa. O versículo não fala mais sobre o Senhor, mas em uma reviravolta profunda é o próprio Senhor quem se dirige diretamente a nós, leitores e ouvintes. É neste momento de comunicação direta que nos encontramos face a face com o divino num encontro profundamente pessoal com Deus. Somos instados a abandonar os nossos fardos, a acalmar os nossos corações trêmulos e a permanecer firmes na nossa fé, seguros no conhecimento de que Deus está conosco ao nosso lado. Esta mensagem profunda é a nossa âncora, o nosso farol de esperança em tempos difíceis. Quer seja jovem ou velho, esta sabedoria intemporal soa verdadeira. Inspira, eleva, ressoa. Através dele, somos lembrados de que, independentemente das provações que enfrentamos, não estamos sozinhos. Então, meu amigo e minha amiga, vamos esperar confiantemente. Permaneçamos fortes em nossa fé e lembremos sempre, Deus está do nosso lado. No silêncio dos nossos corações, convidamos a presença do Senhor e ouvimos o seu sussurro divino no Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Recordamos o conselho profético do apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, alertando sobre os desafios que aumentariam as crônicas da igreja. À medida que os corações das pessoas se inclinam para o amor próprio e para os prazeres mundanos em detrimento do amor divino, elas nutrem uma natureza fria e implacável, adornada com um verniz de piedade, mas sem a sua verdadeira essência. Esta mensagem ecoa através dos tempos, alertando não apenas Timóteo, mas todos os discípulos de Cristo sobre os mestres enganosos com a intenção de desencaminhar os inocentes. Meu amigo e minha amiga, minha alma anseia por um vínculo com Deus que seja tão profundo quanto o oceano e tão ilimitado quanto o céu. Anseio por um encontro com Ele, tão intenso como o encontro de Moisés com a sarça ardente. Anseio enfrentar as adversidades da vida com firmeza e sem medo, com a coragem de Daniel na cova dos leões. Aspiro ser um servo humilde no reino divino de Deus, vivendo uma vida com propósito, ansiando por ouvir sua voz dizer: "Muito bem, meu servo fiel." No entanto, não tenho ilusões.
O adversário não ficará parado enquanto me esforço para subir a escada da fé, enquanto procuro fortalecer as minhas orações. O diabo elaborará planos intrincados destinados a desanimar e distrair, a plantar sementes de dúvidas e tentações destinadas a me desviar do plano divino de Deus para a minha vida. No entanto, posso garantir que não estou intimidado. Me recuso a viver com medo ou ansiedade, pois sou fortalecido pelo divino, que reside dentro de mim, infinitamente mais poderoso do que qualquer inimigo que ameace de fora. Mesmo enquanto Deus se prepara para me elevar e o diabo se prepara para desafiar, permaneço firme e inabalável com a bandeira da vitória de Jesus erguida no alto. Me comprometo a me revestir com toda a armadura de Deus, permanecendo forte na fé para todo sempre. Lembre-se, não importa as provações ou tribulações que atrapalhem seu caminho, permaneça firme e fique com Deus. Abrace a força da sua fé e saiba, sem qualquer dúvida, que Deus ainda está ao seu lado. Ele é o seu refúgio, a sua força, a sua ajuda, sempre presente em tempos difíceis. Portanto, fique firme e permaneça forte na fé, pois o Senhor de toda a criação está com você sempre. Nos sussurros silenciosos de nossos corações, há um chamado que ressoa, ecoando as palavras: permaneça comigo. Ou talvez você tenha se encontrado em contemplação silenciosa implorando: o Senhor está aí, Deus. Ou talvez: me capacita, meu Pai. É notável como algumas palavras humildes podem encapsular um universo de sentimentos. Ao longo dos anos e da minha jornada pela vida e pela fé, cheguei a uma profunda compreensão. O anseio pela presença de Deus aumentou em meu coração, o desejo pela sua companhia se intensificou e o anseio pelo Todo-Poderoso permanecer firme ao meu lado se amplificou. O que está por trás desse desejo profundo, você pode se perguntar? A resposta é simples: é a maior necessidade de ter Jesus. Tentei traçar meu próprio curso sem sucesso. Encontrei a amarga verdade de que sem sua mão orientadora a vitória permanece ilusória, os avanços se transformam em miragens e a paz de espírito se torna um sonho distante. Portanto, minha alma anseia por Jesus Cristo, o único que fez um convite incondicional no Salmo 55, versículo 22, que diz: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Confesso que em tempos difíceis meu coração repete frequentemente um mantra simples, uma oração sussurrada com fé: fique comigo, Jesus, fique comigo, Senhor. Em momentos de tentação, meu espírito implora suavemente: fortifica-me, Senhor, fortalece-me, Jesus. E se você encontrar ressonância nessas palavras, exorto você, meu amigo e minha amiga, a permanecer inflexível na palavra de Deus. Abrace a quietude, mas permaneça forte em sua fé. Lembre-se de que Deus permanece ao seu lado, um pilar firme de força e um farol de amor divino. Sua presença é um lembrete constante de que não importa as batalhas que você enfrenta, você nunca estará sozinho. Deus está com você em cada passo do caminho, oferecendo seu apoio e orientação inabalável. Nas profundezas dos desafios da vida, quando o peso do mundo está sobre seus ombros, há uma fonte de força e conforto esperando por você. É nesses momentos que você deve assumir esses fardos, essas coisas que pesam, e entregá-las ao abraço amoroso de Jesus, assim como o salmista declarou no Salmo 121, versículos 1 e 2. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Hoje, meu amigo e minha amiga, a sua ajuda também virá do Senhor. Ao enfrentar provações e tribulações, Davi clamou ao Senhor. Antes de procurar respostas de qualquer outra pessoa, antes de tirar conclusões precipitadas, ou questionar por que as coisas estavam acontecendo, ele recorreu ao nome que está acima de qualquer outro nome, o nome de Jesus. Assim como Davi, encorajo você a clamar ao Senhor por si mesmo. Invoque o leão da tribo de Judá, aquele que tem o poder de acalmar tempestades e trazer paz à sua alma. Em meio a este mundo caótico, é fundamental estar sóbrio e alerta, pois nosso adversário, o diabo, ronda como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas não tenha medo, meu amigo e minha amiga, pois você não está sozinho nesta batalha. Fazemos parte de uma família global de cristãos verdadeiros e juntos podemos encontrar forças para superar qualquer obstáculo. Então imploro que você reserve um tempo para ficar quieto. Lembre-se,
Você não está sozinho. O Senhor é o seu auxílio, o seu refúgio e a sua força. Fique quieto e permaneça firme, pois em Deus você encontrará a paz que excede todo entendimento. Que a sua fé e o seu espírito sejam inabaláveis e que a presença de Deus te guie em cada passo do caminho. Quando o peso do mundo parece estar nos pressionando, devemos nos lembrar da poderosa mensagem de Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Assim como os cristãos hebreus enfrentaram perseguições e desafios, nós também devemos nos livrar dos fardos que nos prendem e correr com perseverança inabalável na corrida que nos é proposta. O Deus Todo-Poderoso, a presença eterna que transcende o tempo e o espaço, está aguardando o seu chamado. Ele é aquele que era, que é e que há de ser para sempre. Quando parecer difícil até mesmo abrir a Bíblia ou fazer uma oração, invoque a Jesus. Ele é aquele que comanda legiões de anjos e o detentor das chaves da vida e da morte. Não importa em que circunstância você se encontre hoje, seja qual for a provação ou tribulação que te cerca, Deus deseja que você o invoque. No livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, lemos essas palavras poderosas. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E no Salmo 50, versículo 15, encontramos esta promessa. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Portanto, quero te encorajar, meu amigo e minha amiga, a ancorar sua fé em Deus. Quando você medita em sua palavra, quando você abraça suas promessas, ele declara: confia em mim nos momentos de angústia e eu te resgatarei. Ele acena: permaneça em mim e eu te restaurarei. E ele convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, no meio de sua jornada, mude sua perspectiva. Deixe de lado o peso que te arrasta para baixo e, em vez disso, fixe os olhos no amor infalível e na força inabalável do Todo-Poderoso. Deus tem a solução perfeita para cada situação que você enfrenta. Ele possui a quantidade exata de força necessária para te levantar tanto nos dias bons quanto nos dias ruins. Hoje te aconselho a abraçar esta verdade e a deixar que ela transforme a sua perspectiva. Reflita nas palavras do apóstolo Paulo a Timóteo. Paulo elogia por seguir seus ensinamentos, modo de vida, propósito, fé, paciência, amor e perseverança. Ele reconhece as perseguições e os sofrimentos que Timóteo suportou, mas que finalmente triunfou. As palavras de Paulo são um lembrete de que permanecer firme requer não apenas fidelidade, mas também coragem para suportar dificuldades. Além disso, Paulo exorta Timóteo a continuar com o que aprendeu e a permanecer confiante. Timóteo se lembra das pessoas que ensinaram e transmitiram sabedoria à sua vida. Isso serve como um poderoso lembrete de que nós também não estamos sozinhos em nossa jornada. Fomos abençoados com a oportunidade de aprender com homens e mulheres de Deus que abriram o caminho antes de nós. Seguindo seus exemplos, podemos enfrentar as tempestades da vida com maior resiliência. O conceito de seguir não é uma mera observância passiva, mas uma busca ativa. Na verdade, a palavra seguir implica caminhar ao lado de alguém, conformando a nossa vida ao seu caráter e ações. Timóteo não apenas reconheceu o exemplo de Paulo, ele o imitou intimamente por muitos anos. Além disso, o crescimento e desenvolvimento de Timóteo foram influenciados por vários mestres que contribuíram para a sua vida. Portanto, meu amigo e minha amiga, lembre-se de que mesmo em meio às tempestades mais violentas da vida, Deus ainda está ao seu lado. Fixe os olhos nele, extraindo força da sua fidelidade e dos fiéis que nos precederam. Juntos, permaneçamos firmes, imitando o seu exemplo e seguindo seus passos. Ao fazer isso, descobriremos a resiliência, a esperança e a fé inabalável necessárias para enfrentar qualquer tempestade que surgir em nosso caminho. Confie nas promessas de Deus, pois Ele é fiel e nos ajudará. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é não pensar, não se perguntar, não imaginar e não ficar obcecado. A melhor coisa que você pode fazer por si mesmo é apenas respirar e ter fé em Deus que tudo dará certo.
Ao longo da Bíblia e desde os tempos imemoriais, uma das coisas mais consistentes que Deus tem dito à humanidade é que devemos fixar nossos olhos nele. Ainda hoje, Deus está te dizendo para fixar seus olhos nele. Ao fazer isso, você começará a ver o que ele está fazendo, fez e fará. Você começará a enxergar Deus e sua obra, e seu foco em outras coisas ao seu redor ficará mais fraco. Há uma música muito conhecida do ministro cristão Kent Henry, que traduzindo do inglês o título diz: "Quando eu olho para a tua santidade." Veja o que diz a letra traduzida. Quando olho para a tua santidade, quando eu olho para a tua beleza, quando todas as coisas que cercam se tornam sombras, à luz do Senhor. Quando encontrei a alegria de alcançar teu coração, quando minha vontade for entronizada em teu amor, quando todas as coisas que cercam se tornam sombras, à luz do Senhor. Veja, quando você olha para a luz, você perde o foco na escuridão circundante. Aprendi algo há alguns anos estudando o conceito de pós-imagem. Quando você olha para um objeto brilhante por algum tempo e depois olha para outro objeto, seus olhos levarão algum tempo para se ajustarem à nova imagem, e você continuará vendo a imagem anterior lançada no novo objeto. Este fenômeno de ver uma imagem depois de desviar o olhar de uma fonte de luz brilhante é chamado de pós-imagem. É uma ilusão de ótica que ocorre quando os olhos continuam a gerar uma imagem na ausência de um estímulo. Isso acontece porque os fotorreceptores da retina continuam a disparar mesmo depois que o estímulo é removido, causando uma impressão persistente da imagem. Embora isso seja biológico, é aplicável para explicar o poder de focar no espiritual. Veja, você começará a acreditar e a ver todo o resto através de tudo que o seu espírito focar por tempo suficiente. Se você se concentrar por muito tempo em como as coisas são difíceis, mesmo que as situações mudem para melhor, você ainda lidará com as novas situações como se fossem tão difíceis quanto a situação anterior. Por quê? Porque seus fotorreceptores espirituais, seu coração e sua mente adotaram isso como norma. Isso me lembra a história dos israelitas no deserto, quando chegaram muito perto da terra prometida. Depois de viajarem por um longo tempo, eles estavam prestes a cumprir a promessa, e Deus instruiu Moisés a enviar espiões para ver a terra e trazer notícias. Isso foi uma espécie de antecipação do que eles estavam prestes a entrar, como ir ver uma casa que você comprou só para curtir a ideia de morar ali, ver o novo ambiente e respirar a paisagem. Pois bem, os espiões viajaram e depois de algum tempo todos voltaram. Foi quando a verdadeira batalha começou. A Bíblia diz que esses homens vieram com frutas gigantes e ótimas notícias sobre a terra. Depois de divertir as pessoas e deixá-las entusiasmadas com o que viram, eles estouraram os balões de todos dizendo: "Mas não podemos entrar, essas pessoas são fortes demais para nós. A própria terra devora seu próprio povo. Existem gigantes na terra e éramos gafanhotos diante deles. Eles vão nos esmagar se tentarmos tomar a terra." Assim que o povo ouviu isso, começou a lamentar. Quem melhor para contar a verdade do que aqueles que já foram lá, certo? Se você estivesse lá, talvez também tivesse acreditado na palavra deles. Porém, dos 12, havia 2 que tinham opiniões diferentes, Josué e Calebe. Esses 2 tentaram acalmar as pessoas contando o que estou prestes a contar. Aqui está como a Bíblia registra suas palavras ao povo no livro de Números, capítulo 13, versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: "Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela." E continua também em Números, capítulo 14, versículos 6 ao 9. "E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais." Qual foi a diferença entre os relatos dos 10 homens e de Josué e Calebe? O primeiro grupo estava mentindo? Não, não estavam. Havia gigantes reais na terra naquela época. Eles trouxeram frutas gigantes que eram a prova de que a terra era muito frutífera. No entanto, a diferença entre eles foi que um grupo se concentrou na dificuldade que tinha diante de si.
enquanto o outro se concentrou na força de Deus. O segundo grupo permitiu que a sua convicção do apoio de Deus aumentasse a sua confiança de que os gigantes eram considerados algo a ser devorado. Meu amigo e minha amiga, Deus vai fazer algo tão grande na sua vida que você olhará para trás e ficará surpreso. A Bíblia nos diz para nos alegrarmos quando passarmos por momentos difíceis. Não porque é fácil, mas porque quando temos o Senhor conosco, tempos difíceis produzem maiores alturas de glória. Veja o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quando as coisas ficarem difíceis, lembre-se de que você não está sozinho. Deus ainda está com você. À medida que a batalha se intensifica, lembre-se das palavras de sua promessa: nunca te deixarei, nem te desampararei. Deus está sempre com você, meu amigo e minha amiga que me ouve agora. Você pode não sentir isso o tempo todo, mas Ele está aí com você. Ele quer que você creia nisso. Às vezes, Deus pode impedir você de passar por alguma luta. Outras vezes, Ele permite que você passe por isso e saia vitorioso. Suas ações não necessariamente o afetam na escolha da situação que lhe convém. Veja, Ele é Deus e é sábio demais para estar errado e amoroso demais para ser cruel. Se Ele permite que você esteja em uma situação, saiba que Ele está fazendo isso para reproduzir algo maior em sua vida. Se Ele está permitindo que você enfrente a tempestade agora, é porque Ele está tornando você uma pessoa melhor e está te dando um testemunho maior. Quanto mais duras forem suas batalhas, maior será o seu testemunho. Na história que contei anteriormente sobre os israelitas, dos 12 espias e da geração mais velha que deixou o Egito rumo à Terra Prometida, apenas Josué e Calebe entraram com sucesso na terra. Os outros, que não confiaram em Deus o suficiente para crer que poderiam entrar, todos morreram no deserto. E adivinha só, eles não morreram nas mãos dos gigantes que temiam que os matassem. Eles morreram por sua desobediência a Deus. Seus medos os levaram na direção oposta, para longe de Deus e para o perigo que temiam. Deus entende a situação diante de você ainda mais do que você. Ele é o único que pode lidar com a situação. Você não pode fazer isso sozinho. Sua confiança não deve estar em saber que você pode suportar ou lidar com a situação. Por quê? Porque as situações podem ir além das suas expectativas. Sua segurança não deve vir da confiança na ajuda das pessoas ao seu redor, porque elas são limitadas, podem falhar e não têm garantia de sucesso. As condições provaram ser muito difíceis de serem corrigidas pelos médicos. As situações se revelaram demasiado difíceis para o dinheiro resolver. E se a pessoa perder o emprego? E se a pessoa que prometeu te ajudar morrer? No entanto, existe alguém que pode entrar em contato com você em qualquer lugar e a qualquer hora. Ele está sempre com você. A Bíblia nos dá essas palavras para que saibamos que podemos colocar nossa fé em Deus e ter certeza de que Ele não falhará, não importa quanto tempo leve. Veja Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Ao lembrar que nunca está sozinho, você obterá forças para superar os momentos difíceis. Não deixe o diabo dizer que Deus te abandonou. Ele nunca te deixará sozinho para tentar fazer o que Ele sabe que só Ele pode fazer por você. Ele sabe que você precisa da força dele e quer que você saiba que mesmo quando você se sentir fraco, Ele está lá para te ajudar e dar toda a força que você precisa. Tire os olhos da dificuldade hoje e olhe para o Deus que é o Todo-Poderoso. Deixe a sua fé ganhar vida ao saber e acreditar que Deus está ao seu lado e à medida que você confia nele e continua a seguir em seus passos, ele te levará a um lugar melhor como uma pessoa melhor. Veja essas palavras inspiradoras do livro dos Salmos, capítulo 66, versículos 8 ao 12. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Seu relacionamento íntimo com Deus fica mais forte durante o sofrimento, mais do que em qualquer outra época da sua vida.
Muitas vezes pensamos que estamos amaldiçoados, mas isso está muito longe da verdade. Às vezes, os tempos difíceis mostram que você é muito abençoado. Você tem uma experiência com Deus ao contrário de outros cristãos ao seu redor. Muitas pessoas buscam a presença de Deus sem sucesso, mas você pode dobrar seus joelhos e entrar na presença de Deus em segundos. Quando tudo está indo bem em nossas vidas, nossos corações seguem em várias direções diferentes. Quando você está passando por provações, você fica mais inclinado a buscar a Deus de todo o coração. Deixe que este seja o momento em que você exclui tudo ao seu redor para reconhecer que não está sozinho. O Deus vivo está com você e é fiel para te ajudar a superar isso. A oração é uma arma poderosa nas mãos do verdadeiro cristão. É tão poderosa que depois de estar equipado com toda a armadura de Deus, a Bíblia diz ao cristão para orar sem cessar. Em outras palavras, a nossa verdadeira arma contra o diabo é a oração e a fé na palavra de Deus, como diz Efésios, capítulo 6, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando Deus se tornou humano e viveu entre nós como Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que ele orou. Jesus, que é o nosso exemplo perfeito, a personificação de Deus e do homem, orou. Ele sabia que enquanto estivesse na terra, ele era um homem, e por causa disso ele tinha que orar, ou então ele também seria vítima daquelas coisas que os homens também são vítimas. Jesus sempre orava. Antes de sair durante o dia para realizar todos os tipos de milagres, ele primeiro se isolava de todos os outros enquanto eles dormiam e orava. Ele se certificou de mergulhar em oração antes de enfrentar qualquer dia. Não é de admirar que, quando ele falava, os demônios gritavam. Antes que ele dissesse qualquer coisa, eles fugiam. Por quê? Porque ele já havia vencido no lugar secreto da oração, e então o poder fluiu naturalmente dele. Há algo especial em uma pessoa que ora. Há um ar que pode ser sentido quando você está perto dela. Não subestime o poder à disposição de quem tem o altar de oração sempre ativo. Essa pessoa pode mudar coisas. A oração muda as coisas, meu amigo e minha amiga. O servo de Deus, Billy Graham, disse certa vez: a verdadeira oração é um modo de vida, não apenas para uso em casos de emergência. Faça disso um hábito e quando surgir a necessidade, você estará em prática. A verdadeira oração deve ser o seu modo de vida. Deve ser sua tábua de salvação. Você deve confiar em seu poder e no tempo de Deus para a mudança. Esses dois andam juntos. Você não pode se recusar a orar enquanto espera que as coisas mudem. Você ora por mudança e então confia no tempo de Deus para que a mudança aconteça. É assim que você coopera com Deus. Frequentemente ignoramos o poder da oração e a tratamos apenas como uma linha de emergência, que na verdade nem sabemos com quem estamos falando, mas só queremos que nos ajudem instantaneamente. Os serviços de emergência são a primeira pessoa em quem pensamos quando há problemas, mas não temos ideia de quem são ou do que são capazes. A maioria de nós apenas ora para que Deus nos ajude ou nos abençoe. E na maioria das vezes, devido às nossas vidas ocupadas, a oração é uma reflexão tardia. Mas por que a oração é tão importante? Na verdade, o que é a oração? A oração para você, filho e filha de Deus, é a forma como você se comunica com Deus. Assim como uma criança fala e ouve seus pais, Deus nos deu a bênção da oração para conversar com Ele. Da mesma forma, a maneira como você conversa com seus pais depende de muitos fatores. Seu relacionamento com eles, como você se sente no momento, o que você está passando, o que você precisa e assim por diante. É o mesmo com todos os filhos de Deus. Em outras palavras, a conversa de cada pessoa com Deus é diferente, mas nenhuma delas é insignificante. Deus trata todos com uma atenção especial. Veja, porque Deus entende que a comunicação é o aspecto mais fundamental de um relacionamento, Ele nos convida a orar em todos os momentos. Portanto, a oração é uma forma de comunicação com Deus que nos conecta a Ele em nível pessoal. Isso significa que quanto mais você se dedicar a falar com Ele em oração, mais íntimo você se tornará dele. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. Orar a Deus é simples. Você precisa apenas falar com Ele com toda a honestidade e sinceridade. A palavra de Deus é clara sobre como devemos orar.
Ela diz para crermos em Deus, chegarmos até Ele e então falar com Ele sobre o que está em nosso coração. É muito simples. Veja o que diz Jeremias, capítulo 29, versículo 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Em outra passagem, também em Jeremias, capítulo 33, no versículo 3, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Outro grande pregador um dia disse, quando você trabalha, quem trabalha é você, mas quando você ora, quem trabalha é Deus. Se você observar todos os versículos da Bíblia, verá como a oração muda instantaneamente o foco de você e de sua situação para Deus. Isso ocorre porque quando você ora a Deus sobre qualquer coisa, já não é mais você contra aquela questão, mas sim Deus. Essa mensagem é para te encorajar a confiar no poder e na eficácia da oração, meu amigo e minha amiga. Existe alguma coisa pela qual você precisa de Deus em sua vida nesse momento? E aquela questão em que você realmente precisa de uma mudança? Deus pode trazer uma mudança em sua vida se você pedir a Ele. Lembre que Jesus nos disse que quem pede, recebe, quem procura, encontra, e quem bate, a porta se abre. Através da oração, podemos pedir porque Deus diz que podemos. Através da oração, sabemos qual é a vontade de Deus para nós, pois oramos de acordo com a sua palavra. Através da oração, sabemos que não estamos sozinhos e que temos um Pai que não apenas nos ouve, mas também tem prazer em responder às nossas orações. Alguém pode estar dizendo, mas e se eu estiver orando e parecer que nada está acontecendo? E se eu sentir que minha oração não vai a lugar algum? Bem, você é filho ou filha de Deus. Devo lembrar que você não deve confiar em seus sentimentos, mas deve andar pela fé. A Bíblia diz que o justo, o cristão verdadeiro, viverá pela fé e não pelos sentimentos. Por quê? Porque sentimentos são instáveis. Hoje você pode estar feliz e sentir que Deus está com você, ouvindo e respondendo às suas orações porque tudo parece estar bem. E amanhã, se as coisas não estiverem tão boas e você se sentir mal porque tudo está fora de controle, você acha que Deus não está ouvindo ou te respondendo. Nossos sentimentos são baseados principalmente no que pensamos e no que está acontecendo em nossas vidas. No entanto, a fé se baseia apenas em quem Deus é e no que Ele disse sobre nós. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5 diz, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Isso é fé. Ela não se baseia em nossos sentimentos, emoções ou nas opiniões dos outros, mas em quem Deus é e no que Ele pode fazer. E Deus pode mudar as coisas em sua vida agora mesmo. Você precisa crer no poder da oração e confiar que, ao orar, Deus agirá no momento certo. Sim, existe um momento certo para tudo. A Bíblia nos diz que Deus torna tudo lindo em seu próprio tempo. Isso significa que nem todo momento é adequado para tudo. O tempo que leva para plantar uma árvore não é o mesmo tempo que leva para ela crescer e dar frutos. Uma árvore plantada a tempo pode fornecer sombra e frutos para as gerações futuras, e um projeto que é planejado e executado com cuidado pode ser bem-sucedido e duradouro. Ambos são coisas valiosas, mas cada um deve ter o seu tempo. Então, o fato de nada parecer estar acontecendo agora, mesmo que você esteja orando, não deveria te desanimar. Se você é um filho de Deus, obedece a sua palavra, serve e vive em santidade e verdade. Confie no tempo dele para a mudança e espere. Sua mudança virá. A Bíblia diz em Jó, capítulo 14, versículo 14, mas será que alguém tornará a viver depois de ter morrido? Eu, porém, esperarei por melhores tempos até que as minhas lutas acabem. Este era um homem que havia perdido seus filhos e todos os seus bens em um dia. Nem sua esposa o ajudava mais. Ela disse a ele que apenas amaldiçoasse a Deus e morresse. Todos os amigos de Jó o condenaram, porque segundo eles ninguém poderia enfrentar tal crise, exceto se Deus o estivesse punindo por um delito. Quem poderia precisar mais de uma mudança do que este homem chamado Jó? Mesmo assim, Jó confiou em Deus para a mudança. Ele não apenas ficou sentado esperando acontecer, ele não ficou parado enquanto apenas acreditava em Deus. Não, ele usou esse tempo para continuar falando com Deus em oração. Se você ler o livro de Jó, notará como ele abriu seu coração diante de Deus.
Ele externou suas frustrações, ele questionou. Muitas vezes pensamos que a oração deve seguir uma rotina especial e soar muito certinha. Isso torna a oração ineficiente no momento em que estamos realmente passando por algo difícil. Mesmo assim, Deus quer te ouvir. Ele disse em Isaías capítulo 41, versículo 21: Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o Rei de Jacó. Deus não está dizendo que você deveria vir e reclamar para depois sair da mesma maneira. Ele está dizendo que em vez de guardar essas coisas e deixar que se transformem em tristeza e dores que drenam sua vida, você deve crer para compartilhar seus problemas com Ele. Veja, cada vez que oramos de coração, Deus vê além de nossas palavras. Ele ama quando nos apresentamos vulneráveis diante dele. A verdade é que Ele nos vê, nossos pontos fortes e pontos fracos. E Ele prova a nossa humildade ao esperar para ver se chegamos em força ou em fraqueza. Muitos crentes não recebem nada de Deus porque dependem muito de si mesmos. Eles não oram porque precisam de Deus, não. Eles oram como uma obrigação, meio que apenas para comunicar a Deus o que eles já decidiram fazer. Mas quando você se aproxima de Deus com confiança, você pode crer que sua oração chegará até Ele. Você pode confiar que, assim como as sementes, suas orações estão sendo plantadas e no momento certo sua mudança chegará. Se você está cansado e sente que deveria desistir, peça ao Senhor forças para continuar firme. Pode não ser fácil ou agradável, mas não pare de orar. Não deixe de crer no poder da oração. O Salmo 73, versículo 26 diz: Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Para concluir, quero dizer que a oração estabelece o plano de Deus e torna o elo entre a sua vontade e a sua realização na terra. Coisas incríveis acontecem e temos o privilégio de sermos canais de oração do Espírito Santo. Suas orações não são desperdiçadas, meu amigo e minha amiga. Seu tempo virá. Não dê ouvidos a quem diz que você está perdendo tempo orando e esperando em Deus. Elimine as distrações e ore novamente. Quanto mais orar, mais você se elevará no Espírito. Quanto mais se eleva no Espírito, mais você poderá obter as coisas que Deus tem preparado para você. Os homens são muito importantes para Deus e sua obra na terra. Ao contrário da crença moderna, tudo que corrompe e enfraquece os homens, corrompeu a geração seguinte. Veja, Deus fez o homem para ser um líder, protetor e provedor. Deus fez o homem para servir ao seu propósito na terra, sendo a vanguarda de suas forças. Quando ele fez Adão à sua imagem, ele o colocou no jardim para trabalhar, não para dormir ou para que os anjos o servissem. Sim, os anjos deviam servir o propósito de Deus para o homem, assim como os animais e a natureza faziam sua parte. Contudo, o propósito principal do homem é ser forte e servir ao plano de Deus na criação. Isso não rebaixa de forma alguma a mulher, que foi criada por Deus para ser auxiliadora e companheira do homem. A mulher é especial à sua maneira e importante para o plano de Deus na terra. Esse vídeo é uma mensagem para todo homem, todo pai, todo filho e todos que têm um homem piedoso em sua vida. Como cristão, você deve se destacar e, embora tenha sido salvo através do sacrifício de Jesus na cruz, você não deve dar espaço à fraqueza. A Bíblia diz que devemos ser fortes no Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 10 está escrito: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É perigoso para um homem de Deus ser fraco. Agora, isso não nega a sua humanidade. Aliás, você nunca deve negar sua humanidade. Porém, você deve ser separado para Deus, vivendo a vida do reino dele aqui na terra. Um homem de Deus é o sacerdote de sua família. Ele é a cobertura de sua casa. Ele é um protetor e um provedor. Se ele falhar, o inimigo não só irá acabar com ele, mas também com a sua família e aqueles ao seu redor. É um desafio, mas temos o Senhor para nos ajudar a cumprir bem nosso papel como homens, especialmente em tempos como estes. O diabo conhece o poder e o impacto dos homens de Deus, que são fortes e piedosos. É por isso que em cada geração ele tenta impedir que os jovens se tornem as pessoas que Deus deseja que sejam. É por isso que há mais homens usando drogas, cometendo crimes, cumprindo pena na prisão
e assim por diante. Se os homens não estiverem ocupando a posição que Deus os colocou para estarem, famílias serão incompletas, mulheres trabalharão 2 vezes mais para criar os filhos e a maioria das crianças ficarão com uma parentalidade incompleta. E veja só, essas crianças seguirão o mesmo caminho, chegando a um ponto que teremos uma geração cheia de pessoas que conhecem os resultados desejados, mas não conseguem produzi-los. Nessa mensagem, compartilharei alguns hábitos que enfraquecem os homens de Deus. É minha oração que Deus use essas palavras para falar com você. É minha oração que você veja isso como um chamado amoroso para o caminho certo de arrependimento e força. Como uma luz em um lugar escuro, essas palavras te guiarão para longe de todas as garras que o mantiverem fraco e para um mundo totalmente novo de possibilidades ilimitadas em Cristo. Os hábitos que enfraquecem os homens de Deus são a preguiça. O livro de Provérbios está repleto de diferentes advertências para pessoas improdutivas, procrastinadoras e preguiçosas. Um exemplo é Provérbios capítulo 6, versículos 6 ao 11. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. A preguiça é uma aversão à atividade. Apesar de a pessoa ter a capacidade de se esforçar, isso significa que uma pessoa preguiçosa tem potencial para agir, mas não quer ou não tem interesse em fazer isso. A Bíblia chama isso de preguiça. É relativo à procrastinação. Esse é um mau hábito que aumenta se você permitir. No entanto, você também pode se libertar disso se realmente quiser. Veja, esse hábito enfraquecerá qualquer homem de Deus. Como? Limitando todo o seu potencial e te mantendo no mesmo nível. Você nunca crescerá, nunca aprenderá, nunca melhorará e nunca irá além de onde está agora. E tudo que não melhora ou cresce, morre. Vivemos em uma época em que a preguiça e a ociosidade são encorajadas. As pessoas se amam demais para se estressarem com qualquer coisa que as torne melhores. Por mais que a tecnologia tenha sido fornecida para facilitar a vida, os humanos aprenderam maneiras de se destruir, limitando seu potencial. Hoje, você pode passar o dia inteiro assistindo filmes, navegando nas redes sociais ou jogando videogame. Você poderia passar tempo com os amigos sem fazer nada de produtivo o dia todo. Todos esses são hábitos preguiçosos que vão te enfraquecer. Por quê? Porque esses hábitos podem te levar à perda de tempo, ao abandono de tarefas importantes e ao potencial vício, o que pode afetar negativamente a saúde física, mental e espiritual. Além disso, as redes sociais e certos tipos de jogos podem expor as pessoas a conteúdos impróprios que vão contra os princípios de Deus. Lembre-se de que você é aquilo que alimenta sua mente. Lembre-se também de que você é um homem e Deus tem expectativas em relação a você. Não porque Ele queira te levar além dos limites razoáveis, mas porque Ele colocou em você a capacidade de atender a essas expectativas. Você deve abraçar sua identidade como homem, um homem com o propósito de Deus, com muitas vidas que dependem de você dentro e fora de sua casa. Homens de Deus fortes e piedosos são homens bastante ocupados. Eles utilizam bem o seu tempo e colocam seus dons em ação. Sim, eles se divertem, mas tudo é feito de maneira adequada. Eles evitam o que é errado e mal e se afastam rapidamente de qualquer coisa que os tornem ociosos e inativos. Homens fortes buscam sua totalidade em Deus e priorizam o seu chamado. Eles estão comprometidos em descobrir o que Deus os chamou para fazer e em dedicar seu tempo e a si mesmos para isso. O diabo luta contra um homem de Deus porque ele está sempre em movimento e em guarda o tempo todo. Se ele cair, ele se levanta. Ele não se afunda na culpa, na comiseração ou no passado. Ele continua e nunca desiste. Um homem de Deus cuida de si mesmo. Ele dorme e descansa quando deve. Ele exercita sua mente, corpo e espírito todos os dias. Ele não culpa os outros por suas dificuldades, mas chama para si a responsabilidade. Isso é muito importante. Quando outras pessoas cometem erros, não aponte o dedo para elas. Em vez disso, comece olhando para si mesmo para identificar o que deve ser corrigido na sua vida. E só então, ajude as pessoas e ore por elas.
Como homem de Deus, você deve aprender com os erros e assumir os controles de suas ações. De outra forma, você nunca aprenderá se estiver sempre culpando os outros. Amizades erradas. Outro hábito perigoso que manterá um homem de Deus fraco são as associações ou as amizades erradas, mesmo que isso possa não ser tão óbvio na vida de um homem incrédulo. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 27, versículo 17. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Estar rodeado de influências negativas pode enfraquecer o bem-estar espiritual e emocional de um homem. Muitas pessoas adotaram estilos de vida contrários à fé por causa do tipo de pessoas de quem se aproximaram. Você pode ir de ser um homem de Deus forte e piedoso e passar a ser um homem que trai sua esposa, que se torna abusivo e viciado, ou que não ora ou frequenta mais a igreja por causa do tipo de pessoa que você ouve ou faz amizade. Lembre-se do que diz as palavras de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Essa palavra é extremamente válida hoje em dia. Não leve suas amizades como algo qualquer. Verifique com quem você passa seu tempo. Verifique as coisas que você ouve e as pessoas quem você admira. Se elas não estiverem do lado de Deus, você gradualmente começará a se parecer com elas. É importante escolher amigos que nos apoiem e encorajem a nossa fé, em vez de nos desviarem. Isso não significa que você deva odiar as pessoas, mas precisa estabelecer limites e ser cauteloso com a companhia que mantém, pois nem todas as pessoas são benéficas para o seu bem-estar. O desejo incontrolável, perseguir o prazer a todo custo, pode enfraquecer um homem de Deus, pois isso pode preencher seu coração apenas com o objetivo de satisfazer seus desejos, em vez de focar na vontade e no propósito de Deus para a sua vida. Isso fará com que a luxúria crie raízes em seu coração. À medida que você começa a priorizar a gratificação imediata em detrimento do bem-estar a longo prazo, o desejo incontrolável pode te levar a comprometer seu crescimento espiritual e seu relacionamento com Deus. Além disso, uma das razões pelas quais o desejo e a busca dos prazeres mundanos sempre manterão os homens fracos é porque isso os levará ao pecado, o que por sua vez levará à culpa, à vergonha e a um maior sono espiritual. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15: Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Certa vez ouvi um servo de Deus dizer: um dos sinais da maturidade é a capacidade de adiar a gratificação. Em nenhum lugar da Bíblia somos encorajados a ouvir nossas emoções ou segui-las. Não podemos tomar decisões com base em nossas emoções, pois muitas vezes elas podem ser instáveis e nos desviar do caminho. Em vez disso, devemos procurar sabedoria e orientação de Deus ao tomar decisões, e devemos permitir que a nossa fé nos guie em vez das nossas emoções e desejos. Expor-se à luxúria ou à pornografia, ou à busca desenfreada pelo sexo, resultará em uma obsessão e a um vício doentio. O perigo dos vícios sexuais é que eles afetam a mente, o corpo e o espírito. Através do sexo, você se torna um com a pessoa com quem está envolvido, tanto no corpo quanto na mente. Quaisquer que sejam os espíritos que atuam na vida dessa pessoa, agora eles têm uma ligação com você. Muitos homens bons não sabem disso, mas enquanto você se envolver em relações sexuais com mulheres com quem não é casado, estará recorrendo ao espírito que elas carregam e perdendo a sua própria força espiritual e unção no processo. A Bíblia alerta contra isso em 1 Coríntios capítulo 6, dos versículos 15 ao 20. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo.
Devemos estar conscientes dos perigos de buscar mulheres e pornografia, porque por mais fortes, habilidosos e poderosos que sejamos, se não tivermos autocontrole e tivermos uma atitude errada, nos tornaremos fracos. É por isso que devemos nos concentrar em cumprir o nosso propósito e crescer em Cristo, em vez de sermos consumidos pelos desejos mundanos. Se você se sentir preso a alguns desses hábitos, aqui estão algumas coisas que você pode fazer. Ore. Visto que a maioria desses hábitos são alimentados pelas correntes de Satanás e não podem ser quebrados simplesmente pela vontade humana, é necessário compreender que você precisa de ajuda sobrenatural para quebrar essa influência espiritual. Peça ao Senhor para intervir e quebrar a fortaleza desses hábitos sobre a sua vida. Ao entregar esses hábitos a Deus, você dá a Ele espaço para assumir o controle e trazer renovação à sua vida. Procure ajuda. Você nunca encontrará se não admitir primeiro que precisa de ajuda. Há muitos jovens hoje que teriam escapado de muitos problemas se tivessem procurado ajuda nos lugares certos. Existem pessoas que Deus coloca ao seu redor que podem te ajudar a encontrar a liberdade, orando com você, dando bons conselhos e te ajudando na jornada para a sua recuperação. Não se esconda, hábitos ruins prosperam em segredo. Crie uma rotina que te ajude a ficar alerta e responsável. Essa é a sua responsabilidade. Para se libertar de um hábito, você deve substituí-lo por outro. Tente fazer uma rotina que quebre o ciclo ao qual você está acostumado. Peça a Deus para te ajudar. Consiga parceiros de prestação de contas. E então comece a seguir rotinas diferentes daquelas que você está acostumado. Existem muitos hábitos bons e saudáveis que te ajudarão a melhorar sua vida e farão de você o homem que deveria ser. Comprometa-se a encontrar esses hábitos. Você pode não ver mudanças da noite para o dia, mas ainda assim, se comprometa com essas coisas. Com o tempo, esses hábitos se tornarão parte da sua vida até que você não queira mais ter nada a ver com os velhos hábitos que atrapalham a sua força.